A grávida tem, por si só, um sistema imunitário mais imunossuprimido, mais frágil, digamos assim, e o facto de saber que há um vírus que pode influenciar a gravidez de forma negativa torna-as um bocadinho mais ansiosas e mais cautelosas em relação a determinados aspectos. A natalidade em Portugal atingiu o mínimo histórico. 2021 foi o ano que menos bebês nasceram desde que contam os nascimentos. Veja os dados aqui dos Açores agora no Terceira Dimensão. A última década foi marcada por uma queda significativa nas taxas de natalidade e Portugal teve um decrescimento de quase 7% nos nascimentos. Com a chegada da pandemia e todas as suas consequências, os dados foram ainda mais agravantes, afetando tanto a mortalidade como as taxas de natalidade. Segundo o Serviço Nacional de Estatística dos Açores, aqui nas ilhas a taxa de natalidade também diminuiu. Com a pandemia, houve menos nascimentos e mais óbitos nos Açores. Mesmo com as mudanças do cotidiano, os confinamentos e o teletrabalho, a insegurança relativa ao futuro, tudo isso leva os casais a terem mais receios de ter filhos. Em 2018, nasceram no arquipélago 2.253 bebês, e este número está em decréscimo. Em 2020, foram apenas 2.102. Mas quem decidiu ter filhos nessa época teve algumas alterações no comportamento. Aí já se nota algumas diferenças, porque a grávida tem, por si só, um sistema imunitário mais imunossuprimido, mais frágil, digamos assim, e o facto de saber que há um vírus que pode influenciar a gravidez de forma negativa torna-as um bocadinho mais ansiosas e mais cautelosas em relação a determinados aspectos. Nomeadamente, resguardarem-se mais em casa, não é? Elas resguardam-se mais em casa, têm muito medo da proximidade com contactos que não são do seu núcleo familiar mais, portanto, habitual, e isso faz com que tenham algumas precauções diferentes do que teriam noutras fases da vida. Segundo a ginecologista e obstetra Joana Rego, os estudos mostram que os bebês nascem nesse período não apresentaram alterações na saúde. O que os estudos revelam atualmente é que realmente as grávidas têm uma maior tendência a ter partos pré-termo. Os estudos indicam que isso tem vindo a acontecer, sobretudo no terceiro trimestre, portanto, que é a altura em que supostamente as grávidas irão parir. A partir das 37 semanas já não consideramos os bebés prematuros e tem havido uma relação direta entre maior prematuridade e, portanto, a doença do Covid. Por outro lado, os estudos também indicam que não há relação com teratogenicidade, e significa que os bebés não vêm com mais problemas, mais defeitos congénitos. Até agora, porque já passaram 2 anos desde o início da pandemia, conseguimos tirar essas conclusões. O mesmo não acontecia há cerca de 1 ano e meio, em que a ânsia e os medos eram muito superiores ao que se percebe atualmente. Relativamente à gravidez, durante este período, os cuidados e orientações são de extrema importância. As grávidas que têm infecção, são infectadas com Covid, têm exatamente, portanto, as mesmas, apanham da mesma forma Covid do que a população em geral. No entanto, a gravidade da doença poderá ser maior, sobretudo no terceiro trimestre, porque há mais infecciosidade e o Covid é mais facilmente, atinge mais facilmente o sistema imunitário da senhora e pode ter doenças e sequelas a nível respiratório mais complicadas e, portanto, isso exige que a grávida também fique mais resguardada, sobretudo neste período do terceiro trimestre. Segundo Joana Rego, ao longo de mais de 1 ano, desde o início das imunizações, os dados confirmam que as vacinas são seguras e eficazes para proteger as gestantes contra a Covid-19. Sobretudo este último ano, com esta nova estirpe, notou-se que a virulência é bastante maior e, apesar dos sintomas serem menores, nota-se que há mais grávidas com Covid que vêm ao serviço de urgência e que nos obriga também a ter os cuidados adequados às circunstâncias do momento e, por outro lado, também o facto de muitas delas já estarem vacinadas confere-nos uma outra tranquilidade, porque a severidade da doença não é como era há 1 ano e meio atrás. Segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores, a tendência continua a ser a mesma durante o ano de 2021. E nós continuamos a acompanhar as novidades. Até o próximo programa e fique bem.